Olá, seja bem-vindo ao canal Dimensão 137. Hoje eu vou falar sobre um filme de terror e suspense muito interessante, pois ele tem um enredo bacana por ser baseado em um jogo. O filme começa com a mulher gritando por sua filha. Ela começa a procurá-la e vê a garota à beira de um penhasco. A garota fica chamando por casa e dizendo sem parar o nome Silent Hill. A mãe da garota, Rose, diz ao seu marido, Chris, que ela está chamando pelo nome de Silent Hill de novo. Então, no outro dia, Rose leva a garota até um jardim. Rose diz então à sua filha que elas vão fazer uma viagem para um lugar especial. Ela explica para a garota que ela às vezes é sonâmbula e fica falando sobre um lugar chamado Silent Hill. Sharon diz à sua mãe que não tem lembranças sobre isso. A Rose diz que vai levá-la até o lugar para ver se ela consegue se lembrar de seus sonhos e com isso ter alguma resposta sobre o que a garota tinha. Mais tarde, Chris tenta ligar para Rose, mas Rose não atende. Ele faz uma pesquisa na internet sobre essa cidade Silent Hill e descobre que ela é considerada uma cidade fantasma, pois havia ocorrido um incêndio subterrâneo na cidade que deixou o lugar impossível de se viver, por conta das cinzas e dos gases tóxicos que o incêndio havia deixado no local. Rose para em um posto para abastecer e pergunta à atendente como faz para chegar até a cidade. A mulher sorri e diz que não há mais estradas que levavam para lá. E vemos aqui que Chris cancelou os cartões de Rose para tentar impedir ela de chegar até essa cidade. Uma policial vai até o carro e tenta falar com a garota, mas a garota responde dizendo que não fala com estranhos. Então ela segue Rose pela estrada e chegando perto do desvio para entrar na cidade, a policial Bennett liga a sua sirene para elas encostarem. Rose para o carro, mas quando Bennett está chegando perto, ela pede à garota para apertar o cinto e segue pela estrada rumo à entrada da cidade. A cidade estava com a entrada fechada, então Rose acelera com tudo e quebra o portão que estava barrando. Bennett também entra na estrada logo atrás de Rose. O rádio do carro de Rose começa a dar interferência. Ela tenta desligar, mas quando olha para a pista tem uma garotinha atravessando a rua, bem na frente de seu carro. Faz Rose tentar desviar da garota, mas ela perde o controle do carro e bate a cabeça desmaiando. Quando ela acorda, ela vê uma neblina cobrindo toda aquela cidade e olha para seu carro e vê que sua filha sumiu. Então, imediatamente, Rose entra na cidade gritando pelo nome de sua filha Sharon. Em seguida, vemos uma placa dizendo Bem-vindo a Silent Hill. Rose anda pela cidade e vê que ela está completamente abandonada. Ela vê uma garota correndo longe, mas por conta da neblina, ela não sabe se é a sua filha. Ela grita pelo nome de Sharon e vai atrás dessa garota. A garota então corre de Rose e desce em um lugar que parece uma estação subterrânea. Quando Rose vai descer atrás dela, ela escuta uma sirene bem alta que toca em toda a cidade. Ela então desce as escadas da estação procurando por sua filha. O lugar é muito escuro, então ela acende um isqueiro para continuar procurando pela garota. Andando pelo lugar, ela escuta um barulho e vê uma garotinha correndo em outro corredor. Ela corre atrás da garota, mas a garota despista facilmente. Rose vasculha o lugar e olhando em volta ela vê um corpo de uma criatura semelhante a um homem preso em uma grade. Ela imediatamente se assusta e quando olha para trás, há outra pequena criatura que também não parecia ser humana. A criatura grita para o Rose e ela imediatamente começa a gritar também pedindo socorro, mas ninguém a escuta. Aparecem então várias criaturas dessas que agarram Rose pela de repente todas elas começam a sumir e se transformar em cinzas. Rose então acorda no outro dia ali, pois havia desmaiado após as criaturas sumirem. Ela sai dali e volta para a cidade novamente procurando por sua filha. Então, em seu caminho, ela vê uma cratera imensa na rua que a impedia de atravessar por ali. Ela observa aquele buraco e de repente surge uma voz de uma mulher atrás dela. Ela conversa com essa mulher e pergunta o que estava acontecendo naquele lugar. E também diz à mulher que ela está procurando por sua filha Sharon. A mulher então diz a Rose que todas ali perderam suas filhas e que também tem uma filha chamada Alexa. Rose explica à mulher que a sua filha é sonâmbula e mostra uma foto da mulher pedindo a ela que se encontrasse pedisse a garota para procurar por ela. A mulher então vê a foto da garota e começa a dizer a Rose que aquela era sua filha. Assustada, Rose fala para ela ficar longe da sua filha e segue procurando a garota novamente pela cidade. Enquanto isso, Chris, o pai da garota, está tentando encontrar pistas de onde Rose e sua filha estavam. Ele vai até uma oficina e pergunta ao homem como ele poderia também chegar até a cidade. O homem diz que a estrada para a cidade está fechada, pois ainda havia um indício de incêndios subterrâneos naquele lugar, e respirar aquela fumaça poderia facilmente asfixiar uma pessoa. Mas em seguida ele diz a Chris o caminho que levava até a cidade. Rose volta para a estrada da cidade onde tinha ficado seu carro. Ela vê um desenho aparentemente da sua filha jogado no chão do asfalto. Ela também tenta ligar o seu carro, mas ele não funciona.
Então ela liga para Chris, mas não tem sinal de telefone. Rose então deixa um recado pedindo a Chris desculpas, pois ela realmente viu que levar a garota até Silent Hill foi um erro. Nesse momento, a policial Bennett encontra Rose ali perto de seu carro. Ela pergunta onde está a garota e Rose responde que ela se perdeu e pede ajuda para encontrá-la. Bennett diz então a Rose para não se preocupar, pois elas vão encontrar a garota. Ela também liga para pedir reforços, mas não há sinal também em seu rádio. Chris então escuta o recado de Rose e já está onde fica o desvio da entrada da cidade. Mas há vários policiais ali barrando a entrada e um deles diz a Chris que a estrada está fechada e ele deveria dar meia volta. Chris explica ao homem que está procurando por sua mulher e filha. Então ele chama um detetive que estava ali, já sabendo do caso de uma mulher e uma policial desaparecidas. Ele explica a Chris que encontrou o carro de Rose que estava no final da ponte que levava até a cidade, mas não havia ninguém dentro dele e acalma Chris dizendo a ele que não havia sinais de alguém estar ferido. Ele diz a Chris que está procurando por elas com sua equipe de policiais. Na cidade, Rose e Bennett voltam onde Bennett havia deixado sua moto. Chegando lá, elas têm uma surpresa, pois a estrada para ir embora da cidade havia um enorme abismo que impedia qualquer um de entrar ou sair. Elas mal acreditavam no que viam, pois agora as duas estão trancadas dentro daquele lugar sem ter como pedir ajuda, pois também não havia sinal. Rose pede a Bennett para tirar suas algemas, mas Bennett a nega, pois não sabia se poderia realmente confiar em Rose. Bennett fala para Rose que há um posto com uma torre de rádio na cidade, que há uma chance de obter sinal para pedir ajuda. Elas vão em direção ao posto, mas de repente uma criatura não humana aparece e vão em direção a elas. Bennett saca sua arma e diz para a criatura parar, mas ela continua indo em sua direção. Então a criatura solta um líquido que cai em seu capacete e derrete na mesma hora. Bennett então dá uns 8 disparos na criatura e Rose aproveita esse momento para fugir dela e continuar procurando sozinho por sua filha. Rose então acha um mapa da cidade e procura um lugar por onde a garota poderia estar. Ela vê que existe uma escola ali por perto e vai até a escola que está totalmente isolada. Rose entra na secretaria e encontra dentro de uma gaveta uma lanterna e algumas chaves e escuta uma voz a chamando. Enquanto isso, Chris e o detetive também estão procurando por Bennett e Rose na cidade. O detetive diz a Chris que em novembro de 1974 houve um incêndio ali. Eles tentaram evacuar o lugar o mais rápido possível, mas que infelizmente muitos morreram e alguns desapareceram, inclusive metade dos corpos. Rose continuou procurando por sua filha na escola e escuta barulhos vindos de uma sala. Ela vê então um grupo de homens com roupa de radiação e os homens começam então a persegui-la, mas ela consegue despistá-los. Ela entra dentro de uma sala de aula e vê uma carteira escrito bruxa. Dentro dessa carteira havia cadernos e desenho e havia o nome de uma garota chamada Alex. Ela olha para a porta da sala e uma garota passa correndo pelos corredores. Ela chama e vai atrás da garota. A garota sobe as escadas fazendo Rose ir atrás dela. Rose entra em uma banheira, checando os toaletes e encontra uma criatura estranha com seu corpo todo amarrado com arames farpados. Ela se assusta tanto que mal consegue olhar para ela. Ela então percebe que dentro da boca dessa criatura há um amuleto com um símbolo desenhado. Então ela pega o amuleto, mas quando vai sair do banheiro, o grupo das três criaturas a encontra. Ela fecha a porta do banheiro e tranca com a chave. Mesmo assim, eles tentam arrombar a porta. De repente, tocam uma sirene alta e os três vão embora. O local do banheiro começa a se transformar completamente. Então aparece uma criatura muito estranha e começa a ir em direção a Rose. Ela sai correndo do banheiro e percebe que toda a escola havia mudado completamente, deixando o lugar quase irreconhecível. Ela grita por ajuda e continua tentando ir embora. Nos corredores ali, ela vê uma criatura sinistra com a cabeça de pirâmide, com a faca gigante em sua mão. Rose, já em desespero, vai para um corredor e começa a chorar deitada no chão. Já sem esperança, os insetos vinham em direção a ela. Quando de repente vem uma luz em sua direção e a policial Bennett a puxa para dentro de uma sala e fecha a porta. As criaturas tentam entrar na porta e Bennett pede um cano a Rose para barrar a entrada. Rose e Bennett colocam um cano sobre a porta para os insetos não entrarem. Então Rose pergunta para Bennett se existe uma saída daquele lugar. Ela diz a Rose não saber que estão cercadas, além de também mencionar que só tinha mais um pente de munição. Bennett então tira as algemas de Rose e as duas escutam um barulho de algo muito pesado se arrastando pelos corredores. Rose diz ser ele quando de repente uma faca enorme é atravessada pela porta, quase cortando as duas, pois a faca era grande o suficiente para chegar até o fundo das salas que elas estavam se escondendo. Bennett pergunta a Rose o que estava acontecendo naquele lugar. Rose diz então para ela se acalmar, pois elas precisavam achar a garota antes que isso acontecesse novamente. Ela mostra o símbolo que achou dentro da boca da criatura e explica a Bennett que aquilo era uma pista para elas irem para um hotel. Chris volta com o detetive para a entrada da cidade após não encontrarem Rose e Bennett. Ele diz a Chris para não tentar voltar e procurá-los sozinho na cidade, pois os seus homens eram treinados e iriam procurar
procurar por elas a noite toda. Chris diz ao detetive que sabia que ele estava escondendo algo que não tinha lhe contado sobre aquela cidade. O homem diz para Chris descansar que eles iam trabalhar duro para achar sua filha e esposa. Em seu carro, Chris liga para pedir os registros da cidade de Silent Hill. Ele pede os registros policiais da cidade, mas a mulher nega e diz a ele que são arquivos confidenciais da polícia. Rose e Bennett estão nas ruas da cidade procurando pelo hotel que Rose havia mencionado. Elas entram no hotel e conhecem uma garota que chama Anna. Rose pergunta à jovem se ela sabe onde está sua filha e ela responde que não, mas se junta a Rose para ajudar a procurar a menina. Rose então pega uma faca que havia na bolsa de Anna. A garota mostra um símbolo a elas no chão e diz que aquele é o sinal da fé deles. Então Bennett acha outra parte do símbolo de Rose no chão e encontra também o desenho. Rose pergunta a ela de qual o número distante que ela tinha tirado o desenho. Bennett diz ser o número 111. Então Rose diz para Bennett para elas irem até o quarto 111. Enquanto isso, Chris vai à delegacia de polícia à noite e arromba. Ele vai até a sala de arquivos e pega os registros oficiais de Silent Hill. Ele encontra um artigo sobre a Alexa Gillespie e vê que a garota é idêntica à sua filha. Então ele liga para descobrir o número do orfanato que cuidava dessa garota. No caminho até o quarto 111, Anna diz que elas estavam indo para longe do refúgio. Rose diz a Bennett para ficarem com Anna do lado, pois era a única coisa que elas sabiam que era verdadeira. Bennett fala para Rose que não havia o quarto 111. Anna então explica a Rose que havia um ritual naquele local da cidade, em que eles queimavam as mulheres que eram consideradas bruxas e mostram a pintura que elaborava a mesa. Rose então tira a faca que havia pegado mais cedo na bolsa de Anna e rasga a pintura, revelando uma passagem secreta para o quarto 111. Dentro desse quarto havia uma parede quebrada que, saltando sobre ela, havia acesso a uma janela. Então Rose, quando pula, deixa sua faca cair no abismo. Novamente Rose vê a garotinha passando correndo por um corredor nessa fábrica. Então ela vai na frente e quase se mata tentando pular por umas vigas e chegar onde a garota está. Rose se levanta da viga e consegue atravessar, chegando até a garotinha que estava chorando em um canto. Ela vê que a garota é idêntica à sua filha e comenta que elas poderiam ser até gêmeas. Rose pergunta a ela onde estava sua filha Sharon. A garota então começa a pegar fogo e de repente desaparece. Bennett então joga um cabo para Rose voltar sem precisar pular pelas vigas de novo. Rose diz a Bennett que viu a Alexia e que foi a garota que atraiu elas para a cidade. Elas veem um símbolo novamente e Anna diz que elas precisam sair dali depressa porque já estava anoitecendo. As três então vão correndo até a igreja, que seria como um local seguro naquela cidade. Mas chegando na entrada, o sino toca novamente. Aparece então uma multidão de pessoas saindo das cinzas e correndo para dentro da igreja. A mãe da Alexia, que estava ali, diz apenas que todos daquele santuário estavam amaldiçoados. Rose faz perguntas a elas para tentar entender o que sua filha queria. A mulher responde que a garota buscava por vingança contra os que lhe fizeram mal. Então fica tudo escuro e o chão começa a se desfazer, fazendo com que Rose e Bennett corressem para dentro da igreja. Anna, que ficou para trás, é pega pelo cabeça de pirâmide e ele arranca todas as suas roupas e em seguida sua pele facilmente. Lá dentro, todas as pessoas acusam Rose e Bennett de serem bruxas. Então Bennett dá um tiro no ar, afastando todas elas. Uma mulher aparece dizendo que lidera aquela igreja e diz para um de seus membros para não se preocuparem com as duas, pois já iria resolver isso. E todos os membros começam a orar junto com aquela mulher. No orfanato, Chris conversa com uma freira e mostra uma foto da Alexia, perguntando a ela qual era a origem da garota. Ela diz que há 9 anos atrás eles adotaram a garota que foi deixada na porta desse orfanato, mas ela diz que não pode dizer a Chris sobre a garota. E nesse momento o detetive aparece dizendo que foi muito fácil encontrá-la. O detetive diz a Chris que conheceu aquela garota no dia do incêndio em Silent Hill. Ele diz a Chris que vem tentando entender a cidade e o que acontece nela desde o dia do incêndio. Ele manda Chris ir para casa e que se ele não obedecesse dessa vez ele iria prendê-la. Rose então conversa com a líder da igreja e ela diz a Rose que se quiser encontrar sua filha ela deve enfrentar um demônio. Rose diz a Bennett que ela não precisa ir pois seria muito perigoso, mas ela também vai com Rose e a mulher leva as duas para um prédio. Ela leva as duas para o prédio e mostra um mapa a Rose dizendo que ela deveria ir até o quarto B151 e termina dizendo que é lá que mora a escuridão e que vai rezar por elas, mas não espera que elas voltem. Rose tenta memorizar o mapa antes de serem levadas até os andares inferiores. Então o homem abre a porta do elevador que leva ao subsolo, porém quando elas iam entrar nele, a mulher entrega a Rose o seu pingente. O pingente se abre com uma foto de sua filha e a mulher vê que a garota é idêntica a Alex e imediatamente ela diz para os seus homens prenderem as duas, pois elas eram bruxas. Bennett então começa a lutar com os homens, ganhando tempo para que Rose descesse no elevador sozinha para encontrar sua filha. Então Rose desce sozinha até os andares inferiores e Bennett puxa o gatilho da sua arma apontando para a mulher, mas só para mostrar a ela que estava sem munição. Já
Já no andar inferior, Rose segue até achar o quarto que estava a garota. No caminho, ela encontra umas criaturas com aparência de enfermeira. Ela aponta a luz da lanterna em direção a ela e elas começam então a vir em sua direção. Mas quando Rose apaga a luz da mesma, todas elas congelam. Rose decide passar no meio delas com as luzes apagadas. Porém, uma delas reage ao som de Rose e começa a atacar com uma pequena faca tudo o que está em sua volta, fazendo até as enfermeiras brigarem entre si mesmas. Quando Rose atravessa, ela deixa a lanterna ligada no chão do local para chamar a atenção das criaturas. Rose então entra no quarto e a garota mostra uma visão a ela de como tudo aconteceu. No passado, a mulher da igreja queria queimar a garota viva, pois considerava ela um mal e um pecado àquela cidade. E a sua mãe aceita e entrega a garota como sacrifício, pois ela também fazia parte daquela igreja. No ritual que elas queimaram a garota viva, aconteceu um incêndio que espalhou as chamas por todo o local. A garota foi resgatada ainda viva, mas sentiu um ódio tão profundo das pessoas que o fizeram sofrer daquela forma, que uma entidade maligna jurou que vingaria ela por toda a dor e sofrimento que aquelas pessoas a fizeram. Então, depois disso, Rose vê a garota ainda naquele lugar que era o seu quarto de hospital. A entidade, então, diz a Rose que ela é considerada a parte amada Alexa, e a filha dela é a parte boa que havia sobrado da garota. Ela diz a Rose para voltar à igreja, pois elas iriam sacrificar sua filha Sharon. Sharon é capturada pela mulher, seus capangas e levadas para a igreja. Lá dentro elas vão começar a cerimônia para queimar as pessoas que consideravam impuras. A mulher diz a Bennett que ela também irá ser queimada, pois estava ajudando a garota e aqueles que ajudam o mal também tinham que ser purificados. Eles amarram Bennett em uma escada e acendem uma fogueira, colocando Bennett sobre a fogueira, queimando vivo no mesmo instante até a morte. Então a mulher amarra Sharon na escada para fazer a mesma coisa, mas Rose chega na igreja e confronta a mulher, dizendo a todos que o mal daquele lugar era a fé cega daquele povo. Ela diz também à mulher que ela era o pecado e que Deus não estaria nesse tipo de ambiente. A mulher fica muito irritada, tira uma faca e atravessa no peito de Rose. Então uma gota do sangue de Rose que estava na faca cai no chão, fazendo com que o santuário deles também virasse um domínio da parte má da Alexa. O ferimento de Rose então se cura e ela se recupera rapidamente. A entidade maligna da garota então aparece e mata todas as pessoas que faziam parte daquela igreja. Rose e sua filha ficam escondidas ali até o dia amanhecer para estarem seguras. No outro dia, Rose então conversa com a mãe da garota, que era a única pessoa que havia restado ali entre elas. A mulher pergunta a Rose então por que a garota também não a matou. Rose responde que é porque ela também era sua mãe e uma mãe é um deus aos olhos de seus filhos. Então Rose volta com Sharon para o seu carro na estrada da cidade. Enquanto Rose dirige, ela vê a moto de Bennett na entrada da cidade. Rose olha e percebe que não há mais a cratera imensa impedindo a saída da cidade. Elas conseguem então pegar o caminho da saída. Então Rose liga para Chris e fala para ele que finalmente está indo para casa com a garota. Então elas chegam em sua casa, mas não parece ser realmente a casa dela, porque o lugar estava com uma ambientação neblinada bem parecida com a da cidade. De repente, Chris acorda na casa e vai até a varanda olhar, mas não vê o carro de Rose. Bom, nesse final não temos a resposta certa se Sharon e Rose conseguiram voltar para casa, pois Chris haveria dormido um dia inteiro e saído na sua varanda e nem havia pista delas. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por ter chegado até aqui, até o próximo vídeo. Falou!